e Ninguém Detém a Noite, em 2017. Ganhou o prêmio Osman Lins de Couto em 2006. Autora vencedora dos prêmios Sesc e São Paulo de Literatura, com a obra Enquanto Deus Não Está Olhando. A paraibana Débora Ferraz estreou na prosa aos 16 anos, com Os Anjos, 2003, e publicou em várias coletâneas, entre elas Geração, 2010, O Sertão é o Mundo. Sua obra foi traduzida para o alemão e para o inglês. É doutora em escrita criativa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mestre em narrativas audiovisuais pela Universidade Federal da Paraíba. Nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, mas mora atualmente em João Pessoa, Paraíba, onde é cofundadora da Escola de Escrita Edícula Literária. Boa tarde, quase noite. Gostaria de dizer que é um grande prazer estar de volta a Garanhuns. Creio que seja a minha quinta vez em Garanhuns, terceira vez que participo do Festival de Inverno, 2 vezes como espectador, né? Não, é a 4ª vez que eu participo, 3 vezes como espectador. E para quem acompanha esse festival e escreve, como eu, é um grande sonho, na verdade, estar participando como convidado para mediar esse bate-papo com dois expoentes da literatura, pessoas muito queridas, Débora Ferraz e o Nivaldo Tenório. Agradecer à Prefeitura de Garanhuns pelo convite, à Secretaria de Cultura, ao Nivaldo por ter recebido a gente de braços abertos pela 2ª vez. Nas outras vezes que eu vim eu ainda não o conhecia, mas tive a oportunidade de conhecê-lo no circuito Sesc Arte da Palavra. E espero que vocês curtam essa mesa, esse bate-papo sobre literatura e sobre conto, que foi o tema que eu achei que talvez seja um ponto de convergência entre a obra de vocês dois. O Nivaldo Tenório, que dispensa apresentações, é aqui de Garanhuns e é um contista daquela cepa de contistas que são os contistas raiz, que encaram o gênero como projeto literário. Já tive a oportunidade de conversar com ele e ele diz que não tem planos de escrever um romance, né? nem outros gêneros, como a crônica ou como o poema. E isso eu admiro bastante nele, admiro também outros autores como o cearense Marco Severo, que também é uma figura que diz que escreve, que se dedica especificamente ao conto. E Débora, que estreou no conto com o livro Os Anjos, né? De 2003, Os Anjos, 2003, ela tinha 16 aninhos quando escreveu esse livro. Escreveu depois um romance, que é esse que está aqui, o Enquanto Deus Não Está Olhando, vencedor do Prêmio Sesc em 2014, né? Quase 10 anos depois, 11 anos depois do Os Anjos, e depois lançou uma coletânea de contos chamado Ogivas, pela Paus e Letras, em 2021. Então, o tema dessa mesa é sem tramas nem ponto final, e não sei exatamente quem bolou esse tema, mas eu fiquei imaginando que isso casa muito bem com uma vertente do conto, que é a vertente de experimentação. Do conto como espaço para experimentações estéticas. Entretanto, conhecendo a obra de vocês como eu conheço, do Nivaldo, O Verão, com o qual eu tenho um pouco mais de familiaridade, eu vejo que vocês encaram o conto um pouco mais na vertente do enredo como ponto sobressalente na escrita do conto. Eu não vejo grandes experimentações estéticas, a não ser, claro,
as que dizem respeito ao estilo, essa coisa que é tão difícil de definir na literatura, que o Hemingway falava que era o atrapalhamento da escrita. Mas fora esse estilo, eu vejo vocês muito apegados ao enredo, à missão que todo escritor tem de contar uma grande história. Então eu queria perguntar de início, passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais e já trazer esse mote do conto como espaço para experimentação. O que vocês experimentam quando se propõem a escrever neste gênero que é tão aberto a esse tipo de exercício? Bom, eu vou falar primeiro agradecer a vocês por terem vindo para essa conversa de literatura, finalzinho da tarde, friozinho garanense. Essa coisa do sem trama nem ponto final, quem mencionou isso uma vez numa carta para, não sei para quem, se para um leitor ou se para um escritor neófito, foi o próprio Tchekov. Então a gente, embora isso aí você tem toda a razão, pressupõe uma escrita experimentalista, né, mas foi escrito há uns 100 anos já, né? Então, eu acho, Tiago, que nós que escrevemos contos hoje, a gente tem muito da figura do Tchekov, um grande mestre. E parece que isso ainda não se esgotou. Parece que o conto de Tchekov, ele continua moderno, ele continua atual, ele continua convincente, né? Você pode até, por exemplo, eu li outro dia, as pessoas quando se referem a clássico dizem que estão relendo, né? Mas eu li realmente outro dia um romance do Tolstói chamado Ressurreição, que é uma daquelas fases do Tolstói em que ele estava muito doutrinário, utilizando o romance como veículo de propagação das suas doutrinas religiosas, e é horrível o romance do ponto de vista técnico, é horrível. A gente lê o Tolstói, é uma experiência muito diferente da Ana Karenina, lê esse romance dele e a gente pensa assim, é um romance datado. Outro dia eu estava relendo, dessa vez eu estava relendo o Taigone do Balzac, que eu gosto muito dos clássicos, e eu digo, se comparado a Flaubert, se comparado a Madame Bovary, é datado, é muito datado. Mas a gente lê um conto de Tchekov e a impressão que a gente tem é que acabou de ser escrito. É impressionante como... Ainda dá para ter inveja, né? Ainda dá para ter aquela inveja gostosa. Exato, a forma, a linguagem, a maneira como ele explora a sondagem do humano, né? É engraçado que o Tchekov, assim como o Gorky, só que o Gorky de uma maneira mais panfletária, mas o Tchekov parece que, o ser médico talvez, muito preocupado com a ciência, ele via também na literatura uma via de levar à sociedade, ao mundo, às pessoas, uma possibilidade de um mundo melhor. Ele se ressentia muito de não poder ter mais respostas do que ele se via em condições de ter como escritor. E preocupado com os fugitivos, preocupado com a situação do homem comum na Rússia, preocupado com a exploração, preocupado com as pessoas que eram esquecidas na Sibéria, preocupado com tudo isso, ele escreve uma literatura que, embora preocupado com esses temas, com todas essas questões, o que está em primeiro lugar, indiscutivelmente, é a linguagem, é a arte do canto, é a arte do contato. Então, assim, nesse sentido, eu posso dizer que eu não sou um grande experimentalista, não, porque, para mim, as grandes experimentalistas que eu leio e fico obcecado, e a cada ano não fico, por exemplo, que eu acho que ela faz também um conto muito moderno, muito contemporâneo. Enfim, esse jeito de contar esses autores, essa coisa de não dizer tudo, o final aberto, esse ponto que está muito naquela segunda história que o Píger fala, referente ao Borges. Eu acho que eu não sou um escritor muito de dar de fazer uma coisa muito mais moderna do que isso. Parece que, em se tratando do conto, pelo menos, está lá, pô, o modelo é aquele e eu tento emular, só isso. Eu acho interessante, primeiro de tudo, né, eu queria muito agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com o pessoal do Garanhuns, porque
de certa forma, e nós vamos provavelmente chegar nessa história em algum momento, se não fosse o Festival do Inverno de Garanhuns, não teria havido Enquanto Deus Nos Está Olhando, não teria havido Prêmio Sesc, por consequência não teria havido Prêmio São Paulo e daí por diante. Uma dessas bifurcações, né? Então, até quando a gente estava na estrada vindo para cá, eu olhei para Tiago e disse: cá estamos nós, mais de 10 anos depois, né? Agora com o problema do município quadril e né? Então, passando essa parte do agradecimento, eu acho interessante essa proposição de separação entre o estilo e a história, né? Primeiro, que eu tenho muita inveja de pessoas que são muito estetas, muito estilistas, e tem aquele ponto que, sei lá, é um ponto que só usam a parte do canto de cima da página e isso faz todo sentido. Eu acho massa, eu acho genial, mas inclusive fico na cabeça pensando, eu sei como fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer um negócio e vai ser. E aí quando eu pego pra fazer, toda mal intencionada, gente, querendo fazer plágio assim, bonito, legal, marcar gol no plágio. E quando eu começo, ninguém foge de ser o que é. E aí entra a história. E a história invade, toma o espaço. E eu não consigo mais negar o fato de que, por mais estética que esteja no ponto, e eu acho que o meu livro de ponto, Ogivas, ele tem alguns pontos que tem até características estéticas que particularmente me desagradam. Mas a história tomou o domínio da forma. E se a gente for pensar justamente em escritores como Chekhov, que aliás é um escritor que, grandes descobertas, Chekhov é um bom autor para se ouvir, colocar em audiolivro. Quem já tentou audiolivros para aquelas horas que, né? Audiolivros é uma boa, né? E são muito bons para a hora da bicicleta ergométrica. Chekhov é ótimo para ouvir na bicicleta ergométrica. Eu tenho uma seleção, por exemplo, Tolstói não é muito bom para bicicleta ergométrica. Stephen King bom se for Carrie, né? Mas os ensaios, tudo que eu li de Stephen King foi Carrie e os ensaios é melhor ler no completo. Então assim, eu tendo isso em vista, eu tenho a convicção de que uma história tem seu formato. Tem seu formato e não adianta você querer que ela tenha um outro formato, que ela seja mais estética do que tem que ser. Quanto mais o seu ego for se intrometer na história, eu acho que pior a história vai ficar. Então, assim, a verdade é que eu faço muito pouca distinção entre onde começa a história, onde começa a estética. E isso é um ponto, né? Que eu admiro demais as pessoas que são contistas natos, que são contistas, né, raiz, puro sangue, porque eu vou dizer para vocês, todo quanto é entrevista, tem alguém que chega para um contista e diz: e aí, como é que vai sair o romance? Como se o romance estivesse um degrau acima. E eu fico olhando para essas pessoas e dizendo: que bobas, elas não sabem que o romance é muito mais fácil, né? Custa uma ideia só e pronto, você tem um livro todo, né? Para um livro de contos, você tem que ter muitas ideias de muitas formas e tudo mais. Então, particularmente, eu me considero uma romancista nata que nos seus melhores dias, aliás, naqueles dias em que a gente está melhor do que a gente mesmo,
todo mundo tem direito a um desse, né? Você olha assim e diz, cara, nesse dia eu arrasei. Pode ser qualquer coisa, pode ser, poxa, fiz aqui um arroz que nunca mais vai dar certo desse, né? Então, nesses dias, são os dias que eu faço pontos. E posso dizer que eu suo a camisa para escrever um conto muito mais do que eu suo para escrever um romance. O que eu acho que seja errado, porque já que a gente está falando dos russos, Tolstói dizia que um romance perfeito não é grandes coisas que se valem. Um romance é feito para ter momentos de descanso, momentos em que, né, para você dar pro leitor a oportunidade de assimilar o que aconteceu na cena anterior. Já o conto não. O conto é lhe dá o pronto. Fechou o conto, aí você fecha o livro, vai fazer outra coisa e vai pensar no que aconteceu no conto enquanto faz o sanduíche. Depois volta. Né? Basicamente essa é a dinâmica. Então, para mim, a distinção é impossível de fazer. Eu talvez até faça quando eu leia o conto dos outros, mas dos meus, infelizmente, eu não tenho esse domínio. Eu sou muito ligado à crônica, né? E na família da narrativa breve, a crônica é um pouco como o primo pobre do conto, né? Se perguntam para os contistas, quando é que você vai lançar um romance? Os cronistas não perguntam se quer isso. Você não entrou ainda em campo, você está jogando na várzea. Mas uma coisa que eu acho interessante a respeito da crônica, e até certo ponto a respeito do conto também, é que todo contista e todo cronista, ele tem a sua teoria pessoal a respeito da crônica, a respeito do conto. No mundo dos cronistas, eu posso lembrar do Werneck, né, Humberto Werneck, que falava que a crônica ela não era brasileira, ela é inglesa, né, mas como futebol ela é melhor aqui. Há cronistas que dizem que a crônica é como a jabuticaba, né, só floresce aqui no território brasileiro. Enfim, e com relação ao conto também tem várias teorias, né? Você citou mesmo a do Bigger, das duas histórias. Eu falei do Hemingway. O Hemingway dizia que a crônica, aliás, o conto é como um iceberg, né? A gente conhece, vê narrado ali 10%, mas existe muita coisa submersa. E isso não ocorre muito com os romancistas. É difícil você ver um romancista que tem uma teoria a respeito do romance. E Débora tem esse livro Ogivas, que eu acho que é muito um tratado sobre o que é escrever um conto também. Quando você compara o conto a uma ogiva, que é um artefato mínimo, né? Pensando, por exemplo, na bomba atômica, está se falando muito nela depois do filme Oppenheimer, né? É uma bomba que não é do tamanho desse espaço que vocês ocupam aqui, destrói uma cidade. Quer dizer, é um espaço mínimo que concentra o máximo de potência. Eu sei a sua teoria pessoal sobre o conto, mas não sei a de Nivaldo. Queria perguntar se você tem essa teoria e que Débora falasse um pouco sobre esse conceito de ogivas que é tão interessante. Aí me lembrou de Rui Cortázar, né? Que o conto, como é que é? Uma luta de boxe, né? Sim. O romance seria o conto, né? No conto nocaute. Rapaz, uma teoria do conto, eu acho que eu não gosto muito desse experimentalismo gratuito que às vezes eu encontro por aí. A gente vê no Brasil muitos leitores muito apaixonados por escritores estrangeiros. Não sei se vocês já perceberam isso. E se ressente muito de escritores brasileiros, porque parece que, durante muito tempo, parece que os escritores brasileiros se interessaram em escrever para a academia. Parece que um livro só era respeitado se ele fosse difícil. Tem que ser complicado, ele tem que ser só para os iniciados. A gente pode citar vários exemplos aqui dessa literatura que eu acho que afastou o leitor. Então, falando disso, eu penso o seguinte: eu ainda gosto da narrativa.
eu gosto da narrativa, eu gosto do prazer da história. Eu não gosto quando todos os lances de linguagem do técnico do autor atrapalham o prazer do leitor. Eu fico preocupado quando alguém lê meu conto e meio que não entendeu direito. Poxa, onde é que eu errei? Porque uma coisa é você ler um conto e você no final dele ter aquela impressão de que você parece que alguma coisa passou despercebido, que você precisa voltar. Aquele conto que parece, aquela história que parece uma pedrinha jogada na água, que cria aquelas ondas, aquele conto que às vezes você mostra a dois leitores e cada um parece fazendo uma leitura diferente dele. Eu acho que isso não é desmérito do conto, isso é bom, né? Desde que essas duas pessoas de alguma maneira se comunicaram com aquela história. Não é porque cada um diz uma história diferente, justamente porque não conseguiram entender, não conseguiram se comunicar. Então, assim, eu não sei muito se eu adentro dessa teoria do conto, mas quando eu escrevo um conto, eu estou preocupado que esse conto constitua-se um prazer para o leitor. Eu estou interessado que ele, de fato, desenvolva uma história em que o leitor goste, se identifique. Eu gosto quando os leitores dizem assim, eu senti carisma por aquela personagem. E eu acho que é grande mérito do contista escrever um conto de 3, 4, 5 páginas, desenvolver um perfil de personagem e esse personagem continue com o leitor depois da leitura. Porque no romance, no teu romance, por exemplo, que eu estou lendo, você vai passar um mês convivendo com aquelas personagens. Um conto você vai se sentar e ler. Então, quando o conto consegue fazer isso, puxa vida. Então, assim, essa é uma história como um romance, é uma narrativa cheia de lances da linguagem. Eu não consigo escrever, admiro muitos escritores que escrevem um conto. Silvio Rocha mesmo disse que, o camarada liga para ele e diz, tu tem um conto aí sobre a bomba atômica, porque eu preciso dele ainda hoje com uma revista. Aí Silvio diz, tem, bicho, só que ele não tem. Aí ele se senta, escreve o conto e manda para o cara no final da tarde. Eu passo 2 meses escrevendo o conto, porque é justamente tentando alinhavá-lo, é justamente tentando dar a ele esse caráter de obra literária, porque não é só um registro, não é só uma narrativa que você numa bodega conta outro, um episódio, é algo muito mais do que isso, né? Então é preciso entrar todos os lances da linguagem, da técnica, da forma, claro, mas desde que isso não atrapalhe o leitor e o conto possa se comunicar, tanto com o leitor de Kafka, quanto com o leitor de Rafael Montes. É isso. É interessante porque, assim, eu sempre gosto de... Eu vou começar a puxar um pouco também de sardinha aqui para o romance, né? Porque estamos aqui para bagunçar, né? Porque nessa história de o conto ganha por nocaute, o romance ganha por pontos. Desde que começou a pandemia, eu comecei a dar oficinas de escrita criativa. Primeiro porque eu pensei assim, poxa, e eu acho que vocês se lembram que a ideia era fique em casa. E eu fiquei pensando, tá aí um negócio que eu sou boa, né? Ficar em casa. Eu sei o que fazer em casa, né? Aí, esse é meu momento. Então eu fiz algumas oficinas de escrita criativa e aí eu percebi que as pessoas... O escritor de romance, ele não senta para escrever durante uma tarde, como o Sidney, por exemplo, faz. Isso pra mim é surreal. Tipo, pegar uma tarde e escrever um negócio... Talvez seja mentira dele. Tomara que seja, porque senão eu só sair daqui e vou chorar, né? Vou me trancar no banheiro e chorar. Mas não é assim, pelo menos em termos de... Eu conheço um outro escritor que também faz isso, que sempre escreve um conto em um dia. Na medida da pressão, ele está muito longe de nós aqui, então não vou, né? Chama-se Tiago Germano, eu já vi isso, eu já vi essa situação de pedirem a ele um conto. Ele esquecer, o que raramente acontece, porque Tiago é o louco do prazo, né? Ele estava considerando que a gente estava atrasado para chegar na nossa antecedência. Porque ele pensava que você tem que chegar com 1 hora de antecedência
E nós estamos atrasados para chegar com antecedência. Eu já sou mais o contrário, sou mais de pensar, eu vou me arrumar desde cedo para eu poder me atrasar com calma, né? Para atrasar com paciência. Né? Mas enfim, eu sei que essas pessoas existem, né? Mas o romancista ele vai escrever um romance por 2 anos. E mais, o leitor do romance, ele vai ter que chegar no seu romance, ele não vai ler na velocidade que você espera que ele leia. Ele vai pegar esse livro, ele vai começar, ele vai deixar de lado, vai viver a vida dele e depois ele vai voltar e vai ler outra parte e vai acontecer uma coisa e vai ter uma reforma na casa e ele vai ter que ficar voltando sempre. E eu comecei a falar muito para as pessoas que gostam de escrever, que queriam escrever romance e tinham esse problema de porque eu não consigo ter disciplina. Eu sei o que é se não consigo ter disciplina, ou eu paro o romance e vou parar a escrita no meio. O nome disso é orgulho. Porque a verdade é assim, a gente pensa, cara, tem uma ideia, nossa, essa ideia é muito boa. E a gente começa a ler ali um livro, outro, e mais tarde a gente começa a pensar, eu sei como é que faz isso. Você vai ler, eu sei como eu sei como fazer, eu vou. E é como se a gente estivesse fazendo uma conta na cabeça, só que a gente não combina com cursos, né? Estava falando com o Tiago, tem essa piada do Garrincha, que dizia, chega pro outro jogador e diz, eu vou fazer assim contigo, pai, eu te mando, tu me manda na tabela, eu faço o gol. Aí ele disse, mas tu já combinou com os russos que vão jogar contra a gente, deles, né, fazerem... Então tem um pouco isso que, às vezes a gente senta para escrever, a gente tem na nossa cabeça que a gente vai escrever tudo isso direitinho, vai ser assim, vai começar assim. E quando a gente começa a colocar no papel, aí a gente descobre que a gente não tem a musculatura suficiente, alguma coisa está errada, e a primeira frase não combina com a segunda, e começa um inferno. E aí eu fico pensando, todo o seu papel nesse momento é de apanhar. Vocês já viram luta de boxe que se ganha por pontos? O cara apanha que é uma beleza. E parece que ele perdeu. Você foi assistindo só, sei lá, o juiz que diz, não, ganhou. Bateu mais do que levou. Mas levou muito. Então, assim, o romancista é alguém que precisa manter a vaidade em baixa. Né? Porque você vai, apanha, e no outro dia volta. Vai lá, volta e faz de novo. E numa semana você tem mas tem aquele dia que um verbo combina com um advérbio, que combina com esse advérbio junto, no final a gente sempre corta. Mas você junta um sujeito com um predicado que de alguma maneira faz. Nossa, uma sensação como se você tivesse botado a última peça assim, do quebra-cabeça, esse quebra-cabeça é grande, aquela peça que não encaixava em lugar nenhum. Assim. É tão satisfatório. Então, assim, para mim, eu acabei falando a minha teoria do romance. Porque a teoria do conto, eu basicamente concordo com todas as teorias vigentes, ainda que essas teorias sejam divergentes entre si. E eu acho que isso é o espírito da narrativa, eu acho que é o espírito da prosa, talvez. Estou aqui plagiando o nome da biografia literária do Cristóvão Tesla, né? O espírito da prosa. Que é basicamente isso, você conseguir se ver projetado em duas opiniões diferentes. Você consegue concordar parcialmente com cada uma dessas opiniões, mas você não concorda integralmente com nenhuma delas. E você só vai conseguir atravessar essa ponte de dúvidas e do que é a existência e do que é aquela situação, que às vezes é uma situação muito banal até. Sei lá, alguém... Por exemplo, eu precisei escrever um romance inteiro porque uma personagem chegou no hospital em que tinha internado o pai e o pai não estava lá. Não estava.
Chegou na hora da visita e o pai não estava. E disseram, não está. E eu fiquei perguntando, eu precisei. O Haruki Murakami, ele fala que o romancista é sobretudo uma pessoa mais burra do que as outras. Porque precisou um romance inteiro para resolver essa questão na sua cabeça. Mas que bom que existem pessoas que precisam escrever um conto inteiro, precisam escrever um romance inteiro, porque existem situações que realmente a gente não sabe. E aí? Né? E um pai hipotético, de uma pessoa hipotética, ele não está lá, e agora? Não sei se é exatamente uma teoria, mas é o que me leva toda vez pro lápis de papel. Aliás, é um detalhe, sempre começa um lápis de papel. E de novo, e de novo, e de novo, apanhando. Às vezes eu ganho, às vezes eu consigo fazer um nocaute raro. E é isso. Já que você falou, Débora, que a gente está aqui para misturar, né? Como diz o Chacrinha, não estamos aqui para esclarecer, mas para confundir. Então vamos misturar um pouquinho de romance e conto. Porque eu percebo, pelo menos em alguns dos pontos aqui do Verão e do Enquanto Deus Não Está Olhando, que a gente está lidando com algumas experiências de luto. Eu percebi isso nos seus primeiros contos, Nivaldo. Por exemplo, o que abre o Verão, né? Que é o Tsunami, exatamente. Tem esse personagem que, se eu não me engano, é um pai que está com câncer e, de antemão, a gente já sabe que ele morre, porque isso é dito antes, o que é um pouco uma rasteira no leitor, né? Principalmente o leitor contemporâneo, que é muito escravo do spoiler, ele não gosta de saber o final. Mas eu acho que a graça que tem alguns dos seus contos, como também o terceiro conto, que é o Jardim de Laura, que também tem uma personagem que morre supostamente de uma alergia, e a gente também sabe que ela morre de início, e o conto termina justamente com a cena dessa morte, ou pelo menos a cena que precede essa morte. Então, me fez lembrar muito também do romance de Débora, que de antemão a gente tem a informação de que o pai está desaparecido. E essa protagonista está em busca do pai. Então a gente sabe que é também uma experiência de luto, porque quando alguém desaparece, a gente não tem certeza se ela está viva ou está morta, de onde ela está. E a gente está lidando com essa, também, de certa forma, com a aceitação, com o combate a essa aceitação do sumiço de uma pessoa. E aí eu lembrei do Santo Agostinho, né, que ele diz que toda filosofia, em essência, ela está ensinando a gente a morrer. E aí Humberto Eco toma essa frase do Santo Agostinho para si, que ele estudou o Santo Agostinho, né? Acho que o doutorado dele foi sobre Santo Agostinho, ele diz: para mim, a literatura que me interessa é a literatura que me ensina a morrer, que me ensina a lidar com a morte. E aí eu penso que os personagens de vocês, eu acho que foi você, Nivaldo, que falou do personagem, né? Que você se interessa muito em entregar ao leitor um personagem sedutor. Os personagens de vocês estão em instantes transformadores, em momentos de transformação. O personagem do Tsunami, por exemplo, ele está de férias com a família e ele tem ali um amigo que me parece uma espécie de projeção das transformações pelas quais ele está passando, as transformações do próprio corpo dele. Em um certo momento ele olha para o amigo e diz: a musculatura dele se desenvolveu mais que a minha. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses instantes de transformação. Como é que eles impactam para vocês a concepção que vocês fazem dos personagens, a construção dos personagens de vocês? O Montaigne também tem essa história de dizer, né, que a filosofia dele é uma filosofia que ensina a viver. A dele também e de outros que ele viu.
Minha esposa Novalina, antigamente, ela dizia: não sabe escrever história feliz, não. Todo mundo tem que morrer. Coisa essa. Quando eu publiquei o que eu considero meu primeiro livro, que foi o Dito Fere na Cabeça, que foi em 2012, Cristiano Ramos, o crítico lá do Recife, disse que gostou muito do livro, agora que temia que aqueles elementos que são muito pessimistas pudessem se esgotar num outro livro. E ainda bem que ele está errado, porque eu depois publiquei mais 2 livros de contos e eu sou aquele tipo de autor que passa a vida inteira escrevendo o mesmo livro e parece que não. Eu acho que de todos os meus livros, Verão é o meu mais feliz. Imagina os outros. Aí tu fala da experiência do luto. Eu tenho 54 anos já e eu não tenho assim grandes experiências de luto, né? Quer dizer, as pessoas que eu mais amo na minha vida, elas continuam vivas, né? Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus irmãos, meus filhos. Recentemente, o luto mais recente foi de um tio. Antes dele teve minha avó, que já tinha 96 anos. Eu não tenho experiências muito de luto, não. Mas eu sou um cara obcecado pela ideia da morte. Eu penso muito na morte. A vida inteira eu penso na morte. E eu era essa de família, porque meu pai era assim e meu avô também. E meu filho do mesmo jeito. Se quiser deixar ele encabulado, alguém começar a dizer que está doente ou vai morrer, eu disse: olha, pelo amor de Deus, vamos parar de falar disso. Então assim, eu não gosto da ideia da morte, eu sou muito conformado com a ideia da morte, sou contra a morte. O meu pai dizia assim: tá aí uma coisa que o homem lá de cima fez errado, chora de morrer, pelo amor de Deus. E eu me revolto com o fato da tartaruga viver mais do que a gente também. É por isso que eu matei ela no corpo meu aí, nesse livro não. Então assim, eu não gosto da ideia da morte, eu sou inconformado. E não é só porque eu sou ateu, não, porque eu acho que, mesmo que eu não fosse ateu, eu continuaria inconformado. Então, Tiago, respondendo a tua pergunta bem rapidamente, eu acho que todos os meus contos são sobre a morte. O tempo inteiro eu estou falando sobre a morte. É por isso que é tão recorrente doenças. Eu acho que mais do que nesse livro anterior, do Ninguém Tem a Noite, todos os personagens sofrem de algum mal. Então, essa ideia da finitude, essa ideia da efemeridade, essa coisa que nós experimentamos, e parece que eu experimento mais do que as pessoas normais, de que a qualquer momento vai dar merda. Eu costumava dizer antigamente para meus alunos, por exemplo, que nós éramos um projeto fadado ao mais completo fracasso. Envelhecer, ter um câncer e morrer. Então, todas essas coisas estão na minha cabeça e quando a gente escreve, não é, Tiago? A gente exorciza os nossos fantasmas. Eu acho interessante que eu tenho a experiência exato oposta, né? Eu tenho 37 anos e já aos 27, né, eu tinha já tido muitos lutos na família, assim, né? Detalhe importante de biografia que a gente não se dá conta. Eu sou sertaneja, eu sou de Serra Talhada. Aliás, detalhe, fui anunciada como paraibana. Eu já moro na Paraíba, talvez há tempo suficiente para me considerar paraibana. Só que eu sou pernambucana. Então, se eu fosse de qualquer outro estado, eu provavelmente ia dizer: não, legal, eu sou paraibana. Só que pernambucano, todo mundo aqui é pernambucano. A gente não aceita outra bandeira não, minha gente. Pelo amor de Deus, né? Passei a infância fazendo parte de grupo de frevo, de caboclinho, né? Então, assim, eu sei o hino de Pernambuco de frente para trás, de trás para frente, não faço ideia de como é o hino da Paraíba. Então, assim, eu sou pernambucana. Essa é a diferença entre paraibanos e pernambucanos. Então, torcedor do Náutico, né? Então, não tem. Eita. Meu pai é torcedor do Santa, né? Então, assim, por exemplo, às vezes eu vou no consultório médico e aí eles perguntam quais são as doenças da família, né? Doenças dos idosos da família, tipo Alzheimer, Parkinson e tipo de mistério. Dá pra saber não, meu amigo.
amigo, viu no sertão, a galera não vive esse tempo todo para ficar tendo Alzheimer, não. A gente resolve o que tem que resolver, morre e pronto. Né? Então não dá tempo ficar tendo, né? Tem alguém que teve um câncer de intestino, sabe esses cânceres assim? Pode até ser que tenha alguém que tenha tido, mas isso são pessoas que moraram em situações que tá pro dia tá muito mais rápido. Então tá doendo, vai com dor. E enfim, a geração do meu pai foi a primeira, e aliás, meu pai, na família, nas duas famílias, ele foi o primeiro a conseguir fazer universitário. E já era nesse esquema de ele é bancário e está fazendo uma faculdade de letras, não para cursar letras, nem para, mas para conseguir aquele salário melhor. Então a minha geração talvez tenha sido a primeira a ter uma ideia de, né, poxa, entrar na universidade mesmo, não simplesmente fazer um curso de letras para poder ter uma faculdade de letras particular, para poder ter um diploma, para poder ter um salário melhor no banco. Né? Então, assim, e mais, que a experiência de morte acaba sendo no interior, numa cidade. Quando eu cresci em Serra Talhada, ainda era uma cidade que tinha menos de 100 mil habitantes, né? A minha infância ali. Então, era uma cidade que tinha velório em casa, né? Seria, né? E que velório é um acontecimento social, né? Você vai lá por pura curiosidade, e aí também foi morreu, né? Você chega e você fica olhando, mas era tão novo. Esse é um comentário básico, né? Minha avó, minha tia foram veladas em casa. Então, eu só era acostumada com esse ritual do tipo, a morte acontece, mas vamos morto, a gente vai tirar, vai limpar, vai botar as cadeiras de volta e vai assistir televisão, né? Outra, eu venho de um mundo que, no meu batizado, eu ganhei um bode vivo. Eu ganhei o presente da minha mãe. Olha, minha filha vai se batizar, vai ganhar um bode. Né? Quando eu falo isso para as pessoas acham, mas assim, tu ganhou um bode? Isso é para matar, para fazer o churrasco do bode. Então, assim, você consegue ver essa ritualística, né? E ao mesmo tempo também a morte ser um negócio muito presente. Se ninguém chega assim, é muito mais. Minha mãe chegou aos 60, minha mãe está muito bem de saúde, graças a Deus. Né? E eu sou ateia também, graças a Deus, por força do hábito. Né? Minha mãe está muito bem, ou sei lá, uma superstição, um negócio que se você não disser isso, vai dar merda. Mas meu pai morreu com 49 anos. Minha avó morreu com 63, né? E minha tia morreu de um aneurisma assim fatal. E era coisa assim, você chegar em casa, a pessoa desmaiou e morreu. Né? Então. Parece uma menina. Pronto, aí nesse caso ele diz, benção de Deus. Então, assim, essas coisas me espantam e ao mesmo tempo me fazem pensar na finitude com uma frequência muito maior, talvez. O Milan Kundera, ele disse que a arte não existiria se a gente vivesse 300 anos, se a gente vivesse 600 anos, né? Eu sempre me comove muito uma coisa do conto original da Pequena Sereia. Não é da Disney e tal, que ela, né? Mas a motivação dela para querer ser humana é que os humanos vivem muito menos que as sereias. As sereias vivem 500 anos, mas o ser humano tem a oportunidade de ter deixar alguma coisa, de ter uma alma imortal. Eles têm a
a oportunidade de, por exemplo, fazer isso. Colocar uma coisa em um livro, fazer em arte, né? Um consolo, né? E ela troca, né? Eu quero ir para a superfície porque eu vou viver muito menos, mas essa coisa condensada vai gerar beleza. E eu acho que é isso que eu acabo indo para as histórias que eu escrevo. Eu acho que eu também sou autora de uma história só, né? Eu sou fascinada com essa brevidade, apesar de não parecer, né? Quem é que não vive escrevendo 366 páginas, Débora Ferraz? Pelo amor de Deus, né? Mas é essa ideia que me faz pensar, se a gente vivesse 300 anos, então não existiria Mona Lisa. Se a gente vivesse 500 anos, então não existiria arquitetura do jeito que existe, né? E eu não precisa muita coisa. Quando se falava que a gente pode conseguir uma espécie de infinitude na vida de uma maneira muito simples. Um pedreiro faz uma casa, bota um tijolo em cima do outro e pronto, aquilo vai durar mais que ele. Então, é nessa que estamos. A gente está se excedendo um pouquinho, né? Mas eu vou fazer só uma última pergunta antes de passar a palavra para vocês, porque eu tenho certeza que vocês também têm algumas perguntas para fazer para eles. Você falou da extensão, né, do Enquanto Deus está Olhando. Realmente é um livraço, né, quase 400 páginas. E eu percebo nos contos do Nivaldo Tenório também para contos, pelo menos para o conto contemporâneo, são contos extensos. Mas aí eu fico lembrando, e aqui já a gente está falando tanto de morte, lembro de uma escritora que acabou de falecer, a Alice Munro, né? Que eu acho que é uma contista bastante profícua, é uma contista que trabalha o conto numa esteira mais próxima, talvez, da novela literária. A que você atribui, Nivaldo, a razão desses contos serem mais extensos? É talvez o fato de você realmente ruminá-los por mais tempo? Você falou que passa 2 meses, por exemplo, escrevendo, e no seu caso, Débora, porque no romance você é extensa, mas o seu conto ele é bem mais curto, é bem mais breve. Eu acho que é um leitor Nivaldo que se manifesta escrevendo conto, porque eu gosto muito de ler contos longos, eu adoro ler contos longos. Eu não gosto de contos muito curtos. Inclusive eu tenho uma teoria sobre o conto. O microconto não é conto. Quem escreve microconto é quem não sabe escrever. Aí resolve escrever microconto, assim, eu gostei. Ou pelo menos não sabe escrever conto. Porque eu acho que o microconto parece muito mais a poesia do que o conto, propriamente dito. Então eu acho que é uma questão de leitor. Eu adoro Alice Munro. Eu li tudo dela. Eu a conheci já tardiamente, quando eu conheci já foi o Cristiano Aguiar que me apresentou. E eu li tudo dela, adoro os contos dela. Meu projeto é escrever contos de 30 páginas mesmo. Cara, ler um conto de 30 páginas? Não precisa mais escrever romance, não precisa mais ler romance. Nesse tempo agoniado de correr, eu estou brincando. Eu não sei, então, quem sabe um psicólogo de plantão aqui diria que é o meu desejo não manifesto, não explicitado, de querer escrever romances, né? Quem sabe é isso, eu não sei, né? Mas acho que eu gosto muito do conto marrom. Principalmente, eu sempre fui um leitor de romance, eu sempre adorei romance. E eu sempre gostei daqueles catapaus grossos, me dava prazer ler Guerra e Paz de Tolstói. Né? Mas nos últimos anos eu tenho sido um leitor de contos, eu adoro contos. E outra coisa, eu estava falando para a Mari ontem, muitos romances me impediam. Às vezes eu estou lendo um romance e às vezes até um bom romance, mas aquela coisa, página atrás de página, e a gente vê que poderia ter sido dito em menos palavras. Por exemplo, o Don Quixote com 200 páginas teria ficado perfeito aqui, né? Então o contista tem essa coisa, né? Então,
E não é só a história que me causa entusiasmo, é também os recursos ali empregados. Então, assim, dificilmente eu fico entediado com antologia de contos, mas muitos romances me entediam, às vezes. Embora eu continue sendo um leitor de romance. Eu acho que é isso, é o leitor que se manifesta, eu gosto de contos mais longos. Fica a dica que o retrato de Dorian Gray, a versão condensada por Clarice Lispector, é melhor que a de Oscar Wilde. Polêmica. Eu não sou contra livros condensados, basta o condensador ser um bom condensador, né? Ele faz ali um papel de edição que é sensacional, né? Mas o Corcunda de Notre Dame é bom ler inteiro. Eu tenho uma relação interessante com essa coisa de o tamanho extenso, curto, porque eu não sei se vocês repararam, eu sou feita a mulher da cobra, eu falo pelos cotovelos. Então é claro que eu me inscrevo pelos cotovelos, né? Então meu trabalho é sair cortando. Eu diria, inclusive, quando você fala, já pensou, qual foi que eu falou? O Dom Quixote, dando uma boa editada, não ia ficar... Se bem que tem romances que a gente lê. A moça mesmo estava me falando do Homem Sem Qualidades, que é dessa grossura e não tem final, né? E tem romances que a gente lê e no final a conclusão é essa: eu não tiraria uma página. Eu não li Homem Sem Qualidades, eu não li. E tem, né, por exemplo, falar aqui de um exemplo contemporâneo, porque ninguém quer falar dos contemporâneos, ninguém quer falar dos amigos, né? Por exemplo, eu já ouvi as pessoas dizerem que o Barba Ensopada de Sangue ganharia muito tirando umas tantas páginas. É claro que eu não vou dizer quem vai falar isso, né? Mas eu não tiraria nenhuma página. Eu gostei de todas as páginas. Eu até concordo. Tem uma gordura? Tem, mas picanha também tem. Eu gosto, né? Então, mas hoje eu já me vejo como se eu tivesse... Eu já me imponho a responsabilidade de eu ser o condensador, né? Eu escrevo um romance, então, para todo mundo que fala, livro condensado é uma porcaria e tudo mais, lembrem-se, os autores, eles fazem... O condensado que eu falei não é aquelas adaptações ridículas, né? Eu digo assim, o próprio Cervantes, que diz, rapaz, isso está muito grosso. Porque tá para sair agora, o meu próximo romance vai sair, ele vai ser bem curto, e ele se chama O Sombrio Coração da Inocência. Vai ser bem curto. Ele já era para ser curto, mas ele, né, ele passou pela edição do Antônio Jachenesky, que na época era o editor da DBA, que é a editora que está publicando o livro. Ele foi depois para Penguin, né? E aí eu conversa entre escritores, né? Rola cortar, né? Falou, rola cortar. E eu comecei aí, né? Até chegar ao ponto que eu cheguei a tirar o clímax do romance. Tô confiando nele. Ele disse que numa boa história você pode tirar o que você quiser, você pode tirar a parte mais importante. E haja visto os assassinos. Não, os assassinos ele tirou a parte mais importante. E ele disse que desde que o autor ele saiba o que está tirando. Porque de alguma maneira isso fica ali como se fosse a própria gordura da picanha, que mesmo quando você tira a gordura vai entremeando na carne, que dá sabor à carne é a gordura, né? Então, eu acho que eu estou tentando cada vez mais ser uma escritora mais concisa. Isso tem a ver, eu no começo falo assim, mas por que eu vou fazer isso? Isso é uma coisa só para vender mais, marketing, Não, eu acho que isso é uma responsabilidade com os tempos. Eu me dei a curiosidade de olhar no Kindle o Enquanto Deus Não Está Olhando, quais eram as partes mais grifadas, né? E é tudo no começo, eu fiquei pensando, um monte de gente pegou o livro, começou a ler, achou massa, ali como grifou um monte
a vida, tem a reforma para fazer na casa, e a criança caiu, quebrou um dente, tem que cobrir o dente da criança. Então, né, eu acho que isso tem não sei quem é que falou, eu li um tempo desse, tudo que é para ser dito já foi dito, mas como ninguém estava ouvindo, é preciso dizer de novo. E eu digo mais o seguinte, já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer de novo e vamos tentar dizer sem usar advérbios, que aí garante que a mensagem seja ouvida até o final. Antes que digam que nossa mesa deveria ser mais condensada, eu perguntar se vocês não têm alguma questão para a mesa. Não? É melhor. Então, gente, dou por encerrado essa mesa. Foi um grande prazer, uma grande satisfação falar com vocês dois. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noitezinha fria, falando sobre literatura. Vamos ler, vamos seguir abrilhantando o Festival de Inverno de Garanhuns com literatura também, tá? Grande abraço a todos, boa volta para casa, bom descanso, até mais.